Amados, uma boa tarde para todos os ouvintes em nome de Jesus. Eu saúdo a todos os evangelhos de todo o Brasil e de todo o mundo com a paz do Senhor Jesus. E, amados, meu nome é Paulo Vieira Alves. Eu venho através desse vídeo, hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022. Eu venho através desse vídeo, amado, trazer uma palavra para todos os ouvintes, em nome de Jesus, para todos os pastores, também para todos os evangélicos, para todos aqueles que ainda não são evangélicos. Porque, amado, o final está perto, Jesus está voltando, as portas do evangelho vai se fechar e a espada do Senhor vai vir sobre a terra, amados. E hoje nós estamos vendo aí tudo o que está acontecendo no mundo, as coisas que já estão acontecendo aí, entendeu? Onde a maioria dos países do mundo aí, os presidentes estão pedindo aí para eleger um líder mundial, entendeu? O Barack Obama já tinha pedido um líder mundial, o Papa Bento XVI já tinha pedido para eleger um líder mundial, Papa Francisco, João Paulo II, todos esse pessoal, o presidente da Rússia também já estava pedindo para eleger um líder mundial. Então tudo já está sendo preparado aí para eleger o líder mundial. E quem vai ser o líder mundial, mano? Quem vai ser o líder mundial vai ser o anticristo. O anticristo vai ser o líder mundial. Ele vai ser eleito na ONU. Quando esse líder mundial for eleito, pode se preparar que ele já é o anticristo. E quem é o anticristo? O anticristo ele vai ser um maçom, ele vem da linhagem de Daniel 8. Ele vem de Daniel 8. Daniel 8 revela quem é o anticristo. Ele vem da linhagem da Grécia, ele é um grego, ele vem da linhagem da Grécia, ele é um maçom e vai ser eleito na ONU como o líder mundial. Porque em Daniel 8, você lê lá em Daniel 8, você vê o bode lutando contra o carneiro. O carneiro representava o rei da Pérsia e o bode o rei da Grécia. E o rei da Grécia, o bode vencia o carneiro, que era com Alexandre o Grande, o bode tinha um chifre grande na frente, e esse chifre foi quebrado, e desse chifre se levantou mais 4 chifres. E depois dele um chifre muito pequeno, o chifre muito pequeno é o anticristo. Ele vem da Grécia, ele é um maçom que vai ser eleito na ONU. Amado, e eu tenho 18 anos de evangelho. Eu aceitei a Jesus Cristo lá em Campina Grande, na Paraíba, na cidade de Campina Grande, na Assembleia ali do bairro do Alto Branco, em novembro de 2003. Em dezembro de 2003 eu vim para o Rio de Janeiro, e há 18 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro como uma nova criatura, em Cristo Jesus. E nesses 18 anos de evangelho, amado, eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse 2 vezes, e me especializei em Apocalipse, no livro de escatologia, foi o livro que eu mais li. Nesses 18 anos de evangelho, já li o livro de Apocalipse para mais de 20 vezes. E sempre pedindo confirmação a Deus das coisas, pedindo revelação a Deus, ao Espírito Santo, sobre algo que eu tinha alguma dúvida, eu pedia confirmação ao Espírito Santo de Deus, se realmente era aquilo mesmo que eu estava entendendo, e sempre Deus me dava confirmação. Quando era de verdade, Deus dava um sim, o Espírito Santo de Deus me confirmava um sim. Quando não era, me dava um não. Aí eu voltava a estudar, a meditar, até vir uma resposta de Deus sobre aquela mensagem. Porque, amado, nesses 18 anos eu tenho visto muitas pregações, até filmes, os deixados para trás, alegando que Jesus vai tirar a igreja. Depois que Jesus tirar a igreja, vai acontecer a perseguição daqueles que ficarem. E eu tenho lido a palavra de Deus,
Eu tenho visto, porque o próprio Jesus falou que a vinda do Senhor Jesus será como na época de Noé. O que é que aconteceu na época de Noé? Quando Noé entrou na arca e sua família, aí Noé fechou a porta da arca, e toda aquela geração que ficaram foram mortas. Não sobrou ninguém daquela geração, a não ser Noé e sua família, total de 8 almas viventes. Todos os outros pereceram, morreram todos. E também Jesus falou que também seria como na época de Ló, sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Quando Deus tirou Ló, que os anjos mandaram Ló sair com as suas filhas e sua esposa, que não olhasse para trás, o que é que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra e com as 5 cidades circunvizinhas ali? Foi destruída e não sobrou nenhuma alma vivente ali naquelas 5 cidades. Morreram tudo, foram mortas. E a mesma coisa vai ser agora, amado. Quando Jesus vier, só que a gente acha que Jesus vai tirar a igreja e depois vai haver uma perseguição das bestas sobre todos aqueles que ficarem. Mas não é assim que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, porque o apóstolo Paulo revela quando vai acontecer o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, o apóstolo Paulo revela para a igreja de Corinto quando vai acontecer o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo fala: não ignorei esse mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, num corpo incorruptível e imortal. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, 52 até o versículo 58. Então ali nessa mensagem o apóstolo Paulo revela quando vai acontecer o arrebatamento da igreja. Ante o toque da 7ª trombeta. Só que ante o toque da 7ª trombeta, amados, vem a abertura dos 7 selos, que vai ser juízo de Deus para toda a humanidade. A abertura dos 7 selos vai ser juízo de Deus para que haja arrependimento sobre todas as nações, sobre toda a humanidade, para que haja arrependimento. As 7 trombetas vai ser para que haja arrependimento sobre a toda a nação, para que haja arrependimento sobre os homens. Então o toque das 7 trombetas vai ser para que haja arrependimento. Vai ser um juízo de Deus que vai ser permitido, vai vir para que haja arrependimento e haja salvação para aquelas pessoas que ainda estão sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e até mesmo para milhares e milhares e milhões de evangélicos, crentes que estão aí de qualquer jeito, que não estão com as suas vestes limpas, que vai ser juízo de Deus para que haja santificação para os crentes, para que suas vestes sejam limpas, purificadas e embranquecidas, como está escrito em Daniel 11, versículo 35, como está em escrito em Daniel 12, versículo 10, como está escrito em Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, 11, entendeu? Que em Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11, está escrito que as almas que estavam debaixo do altar de Deus clamavam ao Senhor e diziam: Senhor, até quando não julgará nosso sangue que foi derramado? E Deus dá uma veste branca a cada um daquelas vidas, daquelas almas, para aguardar mais um pouco de tempo, até que teus irmãos e teus conservos sejam mortos como vocês foram mortos. Entendeu? Então, aqui em Apocalipse 7, fala sobre os israelitas fiéis são salvos de perigo iminente. Aqui em Apocalipse 7, fala sobre a visão dos mártires na glória. Eu quero ler aqui para você que muitos dizem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas aqui diz que a igreja vai passar pela grande tribulação, sim. A igreja vai passar sim pela grande tribulação. Só quem não vai passar pela grande tribulação são os 144 mil que vão ser assinalados,
Aqui diz assim, ó, eu quero ler aqui para você a partir do versículo 9. Entendeu? Fala assim, ó. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. O Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, e línguas, que estava diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça, honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Versículo 13. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14. Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as embranquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Então, amado, aqui fala o quê? O apóstolo João viu uma grande multidão que estava de vestes brancas, que vieram de grande tribulação. Se você ver o Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11, diz o quê? Que as almas que estavam debaixo do altar de Deus clamavam ao Senhor, dizendo: Senhor, até quando nos julgará o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? E Deus fala para eles, filhos, aguardar mais um pouco de tempo. Aí Deus dá uma veste branca a cada um deles, fala aí, aguardar mais um pouco de tempo, até que teus irmãos e teus conservos sejam mortos, como vocês também foram mortos. Aí se você vê, amado, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, está escrito que o apóstolo João viu as almas daqueles que foram degolados, decapitados, por não adorar a besta, nem aceitar o seu carimbo na sua mão, nem na sua testa, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos e eternamente. Porque você vê, amado, aqui nessa mensagem de Apocalipse 20, versículo 4, aqui já revela que a igreja só vai ser arrebatada depois dos decapitados de Apocalipse 20, versículo 4. Porque depois de Apocalipse 20, versículo 4, está escrito, Apocalipse 20, versículo 5, e os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Aí no versículo 6 está escrito: bem-aventurado e santo é todos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo durante 1000 anos eternamente. Então aqui você vê que os decapitados de Apocalipse 20, versículo 4, que foram mortos por não adorar a besta e nem receber o carimbo na sua mão e nem na testa, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se os decapitados de Apocalipse 20, versículo 4, vão fazer parte da primeira ressurreição, então aqui você tem um entendimento que a igreja só vai ser arrebatada depois dos decapitados de Apocalipse 20, versículo 4.
Porque a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo capítulo 4, versículo 17, que primeiro vem a ressurreição dos mortos, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, 17, 18, está escrito que primeiro vem a ressurreição dos mortos e depois o arrebatamento da igreja. Então primeiro vem a ressurreição dos mortos. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois que os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarem, aí vem o arrebatamento da igreja. Então a igreja só vai ser arrebatada depois dos decapitados de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Porque só vai ficar depois do arrebatamento da igreja, depois do arrebatamento da igreja, abençoados e abençoadas de Deus, não vai existir mais salvação para aqueles que ficarem, porque só vai ficar na terra, depois do arrebatamento, quem recebeu a marca da besta e adorar a sua imagem. Apocalipse 16 está escrito que a primeira taça da ira, aí sim, aí já vem o juízo da ira de Deus, para todos aqueles que receberam a marca da besta. A abertura dos 7 selos é juízo para arrependimento e salvação. Ao toque das 7 trombetas vai ser juízo de Deus para que haja arrependimento e salvação. Agora, quando acontecer as 7 taças da ira de Deus, Apocalipse 16, aí sim, já é as taças da ira de Deus. Aí sim, já é o juízo para condenação. Porque o Apocalipse 16, versículo 2, está escrito que a primeira taça da ira de Deus fez-se uma chaga mais maligna sobre todos os homens que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. A segunda taça diz que caiu sobre o mar, e o mar se transformou em sangue como sangue de um morto. Morreu no mar toda a alma vivente, não sobrou um peixinho para contar a história. A terceira taça diz que caiu sobre os rios de água e as fontes de água doce, e as águas se contaminaram, se transformaram em sangue, e se tornaram amarga como absinto. Toda a alma vivente que estava nos rios morreram, e os homens que beberam daquelas águas também morreram. E a quarta taça diz que vai cair sobre o sol, e o sol vai queimar o povo da terra com fortes calores. Imagine você acha que vai sobrar algum sobrevivente no período das 7 taças da ira de Deus? Porque aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem, vai vir uma chaga mais maligna sobre todos eles, que não tem doutor e cientista que dê jeito. Aí depois vem a segunda taça, cai sobre o mar, e o mar se transforma em sangue como sangue de um morto. E toda alma vivente do mar vai morrer. Vai ficar um peixinho para contar a história. A terceira cai sobre o rio, e toda a água do rio vão ser contaminadas. E os peixes das águas doces vão morrer, e a água vai se tornar amarga como absinto, e todo o homem que beber daquela água vai morrer. E a quarta vai cair sobre o sol, e o sol vai queimar o povo da terra com fortes calores. Isso aí é a quarta taça da ira de Deus. Ainda vai ter mais 3. Aí por aí você tira as suas conclusões. Você acha que vai sobreviver alguém depois que começar a derramar, depois que Deus começar a derramar as suas taças da ira de Deus sobre a terra? Amado, não vai sobrar ninguém para contar a história, porque não vai existir outro mundo carnal na terra. O mundo do Pai acabou no dilúvio, o mundo do Filho nós estamos, agora vem o mundo espiritual. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus vão receber um corpo glorificado como o corpo dos anjos. E aqueles que morreram sem Cristo Jesus, que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem, vão morrer, vão ficar mais 1000 anos mortos, enterrados. Deus e Jesus vai reinar 1000 anos com a sua igreja, com todos aqueles que morreram salvos. Deus vai criar novos céus e nova terra, Apocalipse 21, Deus vai criar novos céus e nova terra. E todos aqueles que morreram em Cristo Jesus vão receber um corpo glorificado como o corpo dos anjos, e vão viver numa nova terra e um novo céu, na nova Jerusalém. Aí depois de 1000 anos, que Jesus estiver reinando com a sua igreja,
o Apocalipse 20, versículo 5, diz que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Depois de 1000 anos, aí os outros mortos que morreram sem Cristo Jesus, que morreram crendo em macumbaria, feitiçaria, servindo a outros deuses, morreram no pecado, por aceitar a marca da besta, vão ressuscitar todos os outros mortos, aí vão se a juízo. Apocalipse 20, versículo 11, vai se a juízo e vão ser julgados, cada um segundo as suas obras. Entendeu? Aí sim, vão ser julgados. Quem fizer parte da primeira ressurreição, sobre esse não tem poder a segunda morte. Quem fazer parte da primeira ressurreição, para esse não vão passar pelo juízo final. Só vai passar pelo juízo final quem fizer parte da segunda ressurreição. Entendeu, amados? Eu deixo essa palavra para todos os evangélicos, para os pastores e para todos aqueles que ainda não são evangélicos. Eu, como profeta de Deus e evangelista do Senhor Jesus, eu aconselho a você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você procure uma igreja evangélica mais perto da casa de vocês, receba Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida e você seja uma nova criatura em Cristo Jesus, para que seu nome venha a ser escrito no livro da vida, do Cordeiro de Deus, porque está escrito lá em Apocalipse 20, versículo 15, que todo aquele que não for achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde vai estar a besta e o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 20, está escrito que Jesus lançou a besta e o falso profeta vivo dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Também no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2, está escrito que naquele grande dia se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, salvará todos aqueles que se achar escrito no livro da vida. Então, amado, para que seu nome seja escrito no livro da vida, é necessário que você creia no Evangelho de Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados. Aí sim, seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Aí quando você morrer, que sua alma sai do seu corpo, vem os anjos de Deus e leva sua alma para o paraíso. Quem vai para o paraíso já está salvo e vai fazer parte da primeira ressurreição. Agora, se você morrer sem crer no Evangelho de Jesus, sem ser batizado, morrer crendo em religião, seguindo religião, crendo em santo, imagem de escultura, crendo em Buda, Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec, crendo nessas doutrinas aí e vivendo uma vida de pecado, sinto muito, mas quando você morrer, que sua alma sai do seu corpo, vem os demônios e leva sua alma para o inferno. Quem vai para o inferno não tem mais salvação e vai ressuscitar na segunda ressurreição e vai ser a juízo final. Aí sim, vai passar pelo juízo final. Apocalipse 20, versículo 11 em diante. Vai ser aberto os livros, o livro das obras e o livro do Cordeiro. E todo aquele que não se achar escrito no livro do Cordeiro vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então eu desejo um bom final de semana para todos vocês, em nome de Jesus. Que Jesus abençoe a todos vocês que ouviram esse vídeo. E eu profetizo em nome de Jesus sobre a vida de todos vocês que ouviram esse vídeo, que o Espírito do Senhor Jeová venha sobre cada um de vocês e sopre sobre cada um de vocês, como está escrito lá em Ezequiel 37, onde Deus dá uma ordem ali para Ezequiel profetizar. E eu profetizo em nome de Jesus sobre a vida de todos vocês que ouviram esse vídeo, que o Espírito do Senhor Jeová venha dos quatro ventos e sopre sobre cada um de vocês para que vocês tenham vida e vida eterna, em nome de Jesus. Amém?